Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez na minha terra, com muita saudade, mas a gente não consegue vir sempre. Quando tem uma oportunidade, a gente faz tudo para abraçá-la. Eu quero agradecer ao tribunal, a pessoa do diretor da escola, Dr. Tiago, pelo convite. Confesso que não foi fácil a gente acertar. Na primeira vez não foi possível, na segunda a Valéria continuou insistindo até que nós conseguimos acertar. Quero cumprimentar o tribunal, a escola, pela iniciativa de fazer essa segunda jornada de formação. Isso é muito importante, né, para os servidores e juízes. E ainda mais, Tiago, no momento em que vivemos, né, de aplicação, de intensificação dos efeitos da reforma trabalhista, que a gente sabe que em alguns lugares esses efeitos já foram produzidos muito de imediatamente. Em outros demora um pouco mais. Essas são as características, né, do nosso país. Conversava agora com o doutor Tiago, né, e mais alguém, desembargador, e eu realmente me surpreendi quando eles falaram que o tema da medida provisória 873, essa última do mês de março, não chegou ainda ao tribunal. Falei, como que, né, varia muito essa para cada tribunal, né? Lá no nosso tribunal, lá em São Paulo, em Campinas, isso 3 dias depois já estava no tribunal, porque o pessoal entrou com ações nas varas, naqueles casos em que o juiz não deram, quer dizer, 2, 3 dias depois já estavam no tribunal. Bem, o fato é que nós temos muitas questões, nós temos muitos problemas a enfrentar, muitos já foram enfrentados, muitos serão enfrentados, e por muito tempo, né, por conta da reforma trabalhista. E o tema da negociação coletiva, certamente que é um dos muitos importantes. É um tema que, na prática, sem dúvida alguma, vem trazendo e provocando muitas reflexões. Não tem jeito, porque a negociação coletiva é a dinâmica do direito do trabalho. Os conflitos de trabalho existem, na atividade privada especialmente, claro, também na atividade pública, mas ela é reprimida em termos de soluções, né, diretas, mas na atividade privada isso é diário. E se há conflito, é necessário que se busque soluções. E a negociação coletiva é o canal adequado para isso. Bem, então vejam os senhores que a negociação coletiva é a base da formação do direito do trabalho. O direito do trabalho nasceu exatamente com essa necessidade da negociação coletiva, por conta das indignidades contra os trabalhadores, brutalidades mesmo, né, que eram praticadas contra os trabalhadores no começo da Revolução Industrial especialmente, destacando-se as jornadas excessivas de trabalho, como todos nós sabemos, né, jornadas de 12, 14, 16 horas para todos os trabalhadores, inclusive mulheres e crianças, falta de garantia de salário mínimo, falta de garantias sociais, e os conflitos sociais são como uma panela de pressão, não é? Vai pegando pressão mais, e uma hora explode. Quer dizer, não tem jeito, ninguém controla conflito social. E os trabalhadores, então,
passaram a se organizar, porque um sozinho é fraco, né? A partir de 2, 3, assim por diante, isso pode melhorar. Então, naturalmente, surgiram as organizações, e já vou direto para as organizações de trabalhadores, por meio de sindicatos, exatamente com o objetivo de buscarem os trabalhadores melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. E organizados em sindicatos passaram a obter algumas melhorias. A primeira delas foi em relação à jornada de trabalho. Não podemos esquecer de uma importante greve que aconteceu nos Estados Unidos em 1856 ou 7, agora o ano 56 ou 7, uma greve que levou inclusive à morte de trabalhadores, de policiais, e uma das reivindicações era a jornada de trabalho. Depois de 3, 4 anos, baixaram um decreto estabelecendo jornada de 8 horas. E aí, isso se espalhou no mundo inteiro, variando, claro, o número em cada lugar. E os sindicatos, então, a partir daí, os trabalhadores que se organizam em sindicato buscam a negociação coletiva como forma de se anteciparem à solução estatal, que é demorada, como nós sabemos. A solução estatal é demorada e é complicada. Então, a negociação coletiva tem esse importante papel de regular as relações entre empregados e empregadores, e tem uma função social importantíssima, que é de pacificar os conflitos entre os grupos sociais, entre empregados e trabalhadores. Quando um conflito se acirra a ponto de as partes não encontrarem uma solução direta, e às vezes essa solução nem é tentada, isso é a verdade, os trabalhadores entram em greve. Claro, quando estão no momento com alguma organização, com uma capacidade, entram em greve. E greve não é um negócio bom, tranquilo para ninguém. Por isso que se diz, Tiago, que greve é o último remédio para uma questão de conflito trabalhista. Porque a greve, alguém pode parecer, para os trabalhadores, tem alguém que diz, greve é coisa de vagabundo, porque vai parar de trabalhar. Na verdade, não é bem isso, não. Porque a greve para os trabalhadores não é coisa fácil. Se organizar uma greve, você segurar, porque não é só decretar uma greve, olha, vamos entrar em greve tal dia. É ter capacidade de manter, de organizar essa greve. De organizar os trabalhadores para que não permitam a inserção de pessoas, outras, no movimento para acirrar os conflitos. Depois, como terminar uma greve. Porque você sabe que numa greve, os trabalhadores sabem disso. Quando eles entram numa greve, eles entram para ganhar ou para perder. Pode ser que ganhe alguma coisa, mas pode ser que não ganhe nada e tenham que voltar pior do que entrar. E isso é uma das piores coisas para o movimento sindical, para o sindicato que organiza os trabalhadores que levam a uma greve. Mas ela, às vezes, é necessária. Para o lado do empregador, é bom uma greve? Claro que também não é, porque a greve provoca prejuízo. E, aliás, essa é a definição mais simples da greve de um conterrâneo nosso que completou agora quase 100 anos, José Rodrigues Pinto, até aniversariou semana passada, foi homenageado pelo Tribunal da Bahia. Ele diz: greve é o direito de causar prejuízo. É interessante. Mas como direito de causar prejuízo? Quem causa prejuízo a outro é obrigado a reparar. Não, nesse campo coletivo do trabalho,
é diferente. A greve é realmente direito de causar prejuízo dentro de uma normalidade, ou seja, pela falta de trabalho. Não por outros atos, mas pela falta de trabalho. Paro a minha máquina, fico de braço cruzado e, se o senhor quiser que eu volte a trabalhar, vamos conversar, vamos resolver o nosso conflito, né? Então, greve é importantíssimo instrumento, mas não é para ser utilizado todo dia, porque não é bom para ninguém e para a sociedade, dependendo da situação, especialmente quando se tratar de uma greve em atividade essencial, aí isso é muito mais ruim para a sociedade, que vai sofrer as consequências. Imagina uma greve em hospital, uma greve em hospital público, que funcionando normalmente já não atende a população. E durante uma greve? Mas a lei assegura o direito de greve, mesmo na atividade essencial. Uma greve do transporte coletivo. O prejuízo para a população realmente é muito grande. Por isso o Estado reconhece, e olha, é uma característica destacada do nosso direito do trabalho. Aliás, o direito do trabalho é marcado por importantes características que o diferenciam dos outros ramos. E esta é uma, em que o Estado reconhece às partes o poder de autogestão, o poder de se auto-organizarem e de auto-negociarem os conflitos que surgem, de estabelecerem elas, as partes envolvidas, uma regulamentação. Porque o que é o resultado de uma negociação coletiva? Um acordo ou uma convenção coletiva que venha a ser assinada? É uma regulação, é uma lei interna que vai regular. E o Estado, na verdade, ele está abrindo mão de ele regular essa situação, exatamente porque ele não tem capacidade, na maioria dos casos, para resolver, e de forma rápida, que tem que ser para solucionar os conflitos. Então, ele abre mão dessa prerrogativa e diz: vocês, sujeitos, empregados e empregadores, através das suas organizações, poderão fazer isso. Façam com capacidade, com bom senso, mas também não pode ultrapassar certos limites, que, aliás, é o ponto principal dessa nossa conversa aqui hoje. Quais são os limites da negociação coletiva? Não tem limite? O limite é o céu, como dizem alguns? Ou existem alguns pontos em que as partes chegam e têm que dar uma parada? Senão o Estado vem, olha, eu dei essa autorização, mas agora eu tenho que verificar se você cumpriu corretamente. A negociação coletiva, de tão importante, ela é regida por princípios. Primeiro, a autonomia coletiva das partes. É isso que é reconhecido pelo Estado. Pela boa-fé. É outro princípio importantíssimo da negociação coletiva, e que no dia a dia, na prática, isso falta muito. A gente que tem algumas semanas de experiência nessa questão de negociações coletivas, no primeiro olhar, quando a gente se senta com as partes, já percebe: existe boa-fé ou não existe? A gente percebe na hora isso, sabe, Tiago? E a falta de boa-fé inviabiliza o desenvolvimento e o surgimento de uma boa negociação coletiva. A transparência é outro princípio importantíssimo. É necessário que as partes coloquem na mesa a realidade, aquilo que realmente está acontecendo, tanto de um lado dos empregados como do lado dos empregadores. E principalmente os empregadores nem sempre fazem isso.
Por isso que é muito comum nas negociações coletivas, principalmente nos tribunais, uma tática. A partir de um certo momento, separa-se as partes. Eu fiz muito isso quando eu estava no Ministério Público, sempre atuei muito nessa parte das negociações coletivas, e a gente acertava com o desembargador que estava presidindo aquela audiência. Nós vamos separar as partes. Agora, o Ministério Público vai conversar com uma e o tribunal vai conversar com a outra. Depois a gente invertia. Isso, claro, que requer muita confiança nessas pessoas que estão atuando, tanto do tribunal como do Ministério Público. Eu não vou falar para o setor empresarial o que eu conversei com o setor profissional e vice-versa. Isso é informação para nós. Isso, gente, é muito importante. Ao término desse diálogo, aí a gente volta a juntar as partes. Tanto o Ministério Público como o Tribunal está sabendo mais ou menos, claro que nunca soltam 100%, sobre o setor patronal e sobre o setor dos empregados. E aí facilita, e muitas vezes com isso a gente resolve o problema. Claro, naquela conversa separada, a gente aproveita para dar alguns conselhos. Os trabalhadores estão lá irredutíveis, nós queremos 15% de aumento. Escuta, o momento não permite isso. O tribunal não vai dar isso. A gente dá uma visão geral. Ah, mas eu pensei que o tribunal... Não, a gente já sabe, a posição do tribunal no julgamento do teu caso vai ser mais ou menos assim. Uma greve. Olha, eu não vou te dizer, mas pode ter alguns problemas aqui sobre a legalidade da greve. Às vezes a greve foi tudo muito bem, mas faltou alguma formalidade. E o tribunal pode declarar a ilegalidade, a abusividade da greve. O equilíbrio é um outro princípio. Equilíbrio entre as partes. Isso aqui é muito complicado e é difícil. Falar em equilíbrio mesmo entre empregado e empregador, isso não existe, nunca. Nunca vai existir. O que a gente pode ter é, em alguma categoria, dependendo da sua organização, da sua capacidade de luta, a gente ter uma categoria um pouco mais organizada, com um pouco mais de capacidade de resistência. O que tem sido corroído sobremaneira, principalmente depois da reforma de 2017, como a gente vai tentar mostrar um pouco aqui. O que eu estou conversando com vocês, e vou conversar até o final dessa aula, eu posso dizer, tem base teórica, mas tem muita base prática, do dia a dia, do que a gente vive. Porque uma coisa, gente, nós que somos do direito, uma coisa é você ler no papel, outra coisa é você ver na prática como é que acontecem as coisas no dia a dia. E se der tempo eu vou contar aqui umas rápidas histórias. Então, sem equilíbrio entre as partes, o resultado da negociação coletiva não é bom. E antecipo, o que vem acontecendo, especialmente depois da reforma trabalhista de 2017, pelas razões que a gente vai colocar. Ainda temos alguns sindicatos mais resistentes, temos, mas mesmo assim estão perdendo a capacidade de luta, de enfrentamento, ou seja, aquela posição de chegar, nós não aceitamos a proposta patronal e vamos tomar outras providências. Hoje, mesmo os sindicatos mais fortalecidos, ainda com um pouco de resistência, toma cuidado para dizer isso, porque sabe das consequências que virão depois. A negociação coletiva é da maior importância, sem dúvida alguma, no campo trabalhista, pela função que exerce, pela função social. Mas
ela comporta limites. Quer dizer, o céu não é o limite. O limite da negociação coletiva está exatamente nas chamadas normas de ordem pública, que são aquelas normas inderrogáveis ao talante das partes. Quer dizer, as partes não têm, para elas até pode ser interessante, mas o resultado dessa norma ultrapassa a vontade particular e o interesse particular das partes para respingar consequências na sociedade. Então, essas normas chamadas de ordem pública não podem ser negociadas livremente. Sempre foi assim que aconteceu. É assim que acontece em outros países de liberdade sindical mesmo, onde a regulação coletiva é praticamente liberada na sua totalidade, mas com limites. Porque o interesse público primário da sociedade se sobrepõe ao interesse das partes. E é aí exatamente que entra o papel do Estado. E é aí exatamente que a reforma trabalhista pegou também. Porque quem fez a reforma trabalhista de 2017, os senhores podem acreditar. E muitos sabem disso. Não foram amadores, doutor Tiago. Quem fez a reforma trabalhista de 2017 foram profissionais do mais alto gabarito, que conhecem muito bem as questões trabalhistas. E pegaram nos pontos que acharam realmente interessantes. Bem, o êxito, como eu já disse, depende do equilíbrio das partes. Em especial, equilíbrio dos trabalhadores através dos seus sindicatos. A negociação coletiva recebe uma vedação importante. Como regra, ela não pode se prestar a rebaixar ou suprimir direitos. Como regra, esta é a regra. A regra da negociação coletiva sempre foi, inclusive continua sendo, pelas normas da Organização Internacional do Trabalho, de buscar melhorias acima da lei. É isso que a gente fez a vida inteira. Nas semanas e tantas que eu venho atuando nessa área, foi o que eu vi. Um exemplo aqui bem simples. Imaginemos um elevador. Eu não sei se aqui tem um menos zero. Tem? Não tem? Então nós temos o zero e o menos zero. Às vezes tem menos 1, menos 4 e os outros andares para cima. Então a negociação coletiva sempre funcionou no Brasil, e isso é um princípio geral, do zero para cima. Quer dizer, até o zero é o que está assegurado na legislação do Estado. E a negociação entra exatamente para, a partir do zero, positivamente obter alguma coisa. Então vamos ao primeiro andar, vamos ao segundo, vamos ao terceiro, conforme a capacidade de organização dos trabalhadores. Dou um exemplo muito interessante histórico da estabilidade da gestante. Isso foi uma conquista obtida nas negociações coletivas, a partir das categorias mais organizadas, porque sempre foi um grande problema para as mulheres, né, ficavam grávidas, eram dispensadas das empresas, por uma série de fatores. E aí os trabalhadores, pela organização, conseguiram esse direito, essa vedação, porque existe aqui um interesse público. O interesse não é apenas da mulher,
mas tem o interesse do nascituro. Isso é o interesse da sociedade organizada. E aí esse direito, depois, com o tempo, se transformou em lei. Bem, então assim sempre foi como funcionou a negociação coletiva, tendo como regra a obtenção de melhorias acima da lei. E a intervenção do Estado, que também sempre existiu, especialmente no nosso direito brasileiro, a intervenção do Estado sempre existiu para exatamente fazer essa verificação. Quando há uma suspeita de que a negociação coletiva violou a lei, porque ela foi menor do que aquilo que o Estado assegura, e tal venha a ferir uma norma de ordem pública inderrogável, então o Estado entra para pedir a anulação e, em especial, a lei autorizou o Ministério Público do Trabalho. Vejam a Lei Complementar 75 de 93, né, Tiago? Lei Complementar 75/93. Essa lei que regula a atuação do Ministério Público, em especial do Trabalho, lá no artigo 83, logo um dos primeiros incisos, dá essa prerrogativa ao Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação anulatória de instrumento coletivo de trabalho quando houver infringência de direitos e liberdades individuais fundamentais. Está lá muito expresso. Claro que não é somente ao Ministério Público que cabe fazer isso, cabe inclusive a um sindicato, também, conforme o caso, mas o protagonista pela lei foi exatamente o Ministério Público do Trabalho, que vai trazer essa questão agora e vai colocar na mão do Poder Judiciário e pedir a anulação ou uma revisão dessa norma que entenda violar direitos e garantias individuais e coletivas dos cidadãos. O modelo da negociação coletiva na visão da OIT. É mais ou menos isso que eu acabei de falar para vocês. Nós temos 3 convenções, a 98, que cuida da organização sindical, especialmente da negociação coletiva, incentivando-a. A 151, que regula as relações da administração pública, que foi inclusive promulgada pelo Brasil, mas que não surtiu ainda efeito porque não existe assegurada a negociação coletiva direta para os servidores públicos, como existe em outros países. Aqui no Brasil não existe. Servidor público depende de uma regulação do próprio Estado para a solução dos seus conflitos de trabalho. E a Convenção 154 também, que incentiva sobremaneira a negociação coletiva. O objetivo das orientações da OIT nas suas convenções, essas que eu mencionei, outras normas, especialmente a postura do comitê de peritos da OIT e de liberdade sindical, é no sentido de atuar a negociação coletiva acima da lei, criando condições de trabalho, buscando a ascensão social dos trabalhadores, não retrocesso. Essa é a orientação número 1 da OIT sobre a negociação coletiva. Não retrocesso. Negociação coletiva, essa autorização que o Estado deu às partes para regular seus conflitos, foi para buscar como regra a melhoria, evitar o retrocesso. Claro, ressalvando situações, inclusive situações momentâneas, né? Não temos como não reconhecer, existem momentos de graves crises econômicas aqui e ali, às vezes são
periódicas, momentâneas, e nada melhor do que as partes para encontrarem, quando agem com boa fé, com transparência, uma solução também provisória para aquela situação. Vejam que a nossa Constituição Federal não foi insensível a essa situação. Quando ela diz lá no artigo 7º, inciso, acho que é 4, que o salário é irredutível. O salário é um dos mais importantes direitos do trabalhador. E ele recebe a marca da irredutibilidade. Aí diz a Constituição, salve o disposto em acordo com convenção coletiva, por negociação. Somente a negociação, isso é muito importante, somente a negociação coletiva é capaz de promover uma redução no salário do trabalhador. A confiança, quer dizer, a responsabilidade é muito grande que o Estado coloca nas costas das partes e, em especial, do Sindicato de Trabalhadores, porque é ele que vai dar o aval. Agora, ele vai autorizar a redução do salário ad eterno? Não. A própria lei, existe uma lei que regula a redução salarial, isso tem um prazo, período de 3 meses. Tem que se observar alguns requisitos. A situação é porque a empresa está passando por uma questão econômica grave. Iria até fazer uma demissão coletiva, que é muito grave socialmente, né? Então, para que essa demissão coletiva não ocorra, nós vamos combinar de reduzir por 3 meses, cada um vai dar a sua contribuição, para não perder o emprego. Mas, por outro lado, os diretores sequer vão receber prolabore nesse período, né? E alguns outros incrementos que as partes têm liberdade de melhorar. Eu já participei de muitas negociações de redução de salário, sindicatos já bem mais estruturados, e fizeram, por exemplo, o seguinte: olha, os salários serão reduzidos em X%, e isso vem também acompanhado de uma redução na jornada de trabalho. Normalmente é igual, mas os sindicatos estão mais bem estruturados, faz uma diferenciação, né? A jornada vai ser reduzida em 20% e o salário vai ser reduzido em 15%, por exemplo. Vai ser assegurada uma garantia de emprego por tanto tempo, assim por diante. Vejam, isso é um sistema de negociação coletiva que a Constituição Federal prevê, de bom senso, e não uma forma leonina simplesmente para retirar direitos dos trabalhadores. Mas isso mostra, mais uma vez, a importância ímpar da negociação coletiva, quando ela é séria, quando ela é para valer. Pela OIT, a negociação visa implementar a norma mais favorável, que é um princípio do direito do trabalho. Essa é a posição do Comitê de Liberdade Sindical. E que, em seguida, nós vamos até conversar sobre posicionamentos atuais envolvendo a própria reforma trabalhista de 2017. Bem, a negociação coletiva no Brasil na Constituição de 88. Nós tivemos, Tiago, a oportunidade de vivenciar a negociação coletiva no Brasil antes de 88. E isso foi muito interessante. Porque até 88, no Brasil não existia liberdade sindical. Nós tínhamos a regulação lá na CLT, né, sobre liberdade sindical, que era uma antiliberdade. Nós tínhamos até 88 aquele poder atribuído ao Estado
através do Ministério do Trabalho, de intervir e interferir na ordem sindical. E eu vivenciei na prática muitas situações. O sindicato começava uma greve, se essa greve não interessasse ao Estado, imediatamente ele, através do Ministério do Trabalho, decretava a suspensão dos mandatos dos dirigentes, o afastamento desses dirigentes sindicais, dos sindicatos, ou a cassação dos seus mandatos. Isso está tudo escrito lá na CLT. Esse era o modelo. Não obstante, eu vivenciei experiência muito importante na década de 70, especialmente a partir de 1978, no ABC Paulista, os metalúrgicos do ABC, que, ainda no momento duro da ditadura militar, em que toda a greve era declarada ilegal. Você não tinha essa conversa, não tinha. A greve ia para o tribunal, era declarada ilegal, até porque era impossível cumprir os requisitos da Lei 4.330, que regulou a greve durante a ditadura militar. Veja, essa lei foi feita assim que os militares assumiram. 64. Assumiram em março, 3, 4, 5 meses fizeram essa lei. Então ninguém cumpria. E se a greve ia para o tribunal, era julgada ilegal. Então chegou um momento, inclusive na década de 70, ninguém fazia mais greve. A repressão era muito grande. Eis que um dia, exatamente 12 de março de 1978, os trabalhadores da Scania entraram para trabalhar às 6 da manhã e simplesmente vestiram os macacões e se portaram diante das máquinas. Não ligaram. Ficaram ali parados. Quando a direção da empresa toma conhecimento, achou aquilo muito estranho. Mas o que vocês estão fazendo? Queremos nosso aumento que não veio. Era dia 12, acabaram de receber os salários. Havia uma inflação considerável, uma notícia de que o Estado teria passado a mão em 34,1% na manobra dos índices. Vão conversar com... Não voltem, vão conversar com o nosso sindicato. Em seguida, muitas outras empresas metalúrgicas entraram em greve também no ABC. Todo mundo sabe que o ABC Paulista ainda é um foco do movimento sindical mais atuante do país, embora muito enfraquecido, não há a menor dúvida, por N razões. Bem, depois de alguns dias, fizeram um acordo com os patrões e voltaram a trabalhar. Em 1979, vem uma outra greve, também dos metalúrgicos, já mais fortalecida, com um pouco mais de organização, chamada de greve geral dos metalúrgicos. Do outro lado, o Estado também estava muito mais bem organizado e o setor patronal. Aí a repressão foi muito grande e imediatamente já afastaram os dirigentes do sindicato, tiraram seus mandatos, etc. Também, depois de algum tempo, alguns dias, fizeram um acordo, estabeleceram uma trégua. Isso foi quando o presidente Lula realmente ganhou muito espaço, porque ele era o líder dessa movimentação toda, né? E, de fato, era um movimento organizado, não era um movimento do sindicato apenas. Era um movimento da categoria muito bem organizado, porque, veja, era ditadura militar. Ninguém se aventurava a ir para um movimento por qualquer coisa. Aquilo era muito bem orientado. Quando é no ano seguinte, 1980, os trabalhadores fizeram uma outra greve. Isso aconteceu tudo de forma muito interessante, porque a greve começa no dia 1º de abril, que era a data base deles, né? Negociaram e não chegaram num acordo. 1º de abril entraram de greve.
No mesmo dia 1º de abril, o tribunal chama para uma negociação. Não saiu negociação. Nesse mesmo dia, o tribunal julga a greve. Assim, uma rapidez extraordinária. E, de forma surpreendente, pela primeira vez, o tribunal não declarou a ilegalidade da greve. Veja, isso na ditadura militar. E aqui, uma reflexão sobre o direito. O direito é muito importante, como a gente sempre diz, parece que não tem sentido. O direito não é uma ciência matemática em que 2 e 2 são 4. Porque sempre dá para sair por aqui, por ali, por... E o tribunal acolheu por maioria uma tese de que, olha que interessante, não cabe ao tribunal declarar coletiva a ilegalidade da greve. Isso tem que ser verificado em cada situação individual. Portanto, o tribunal não declarou nem legal nem ilegal a greve dos trabalhadores. Apreciou as reivindicações, deu algumas, outras não e tal. Mas o pessoal estava tão bem organizado, foi isso aqui não atende às nossas necessidades e vamos continuar em greve. Continuar em greve. 3 dias depois, o Ministério Público entra com um novo dissídio coletivo, o Lalau, aquele que se tornou muito conhecido, que era o procurador-chefe, e o tribunal também, em 2 dias, o mesmo tribunal declara a greve ilegal, que era o que o sistema necessitava para fazer a intervenção no sindicato, afastar todos os dirigentes, prender, realmente foram presos, e aí, desculpe aqui o termo, mas é muito marcante, o tiro saiu pela culatra. Porque a greve, imaginem vocês, com todos os dirigentes presos e mais ativistas, qual era o caminho dela? Era esvaziar, estava se esvaziando. Quem conduz agora a greve? Ao contrário, os trabalhadores se fortaleceram e a greve virou 100%. A greve durou 41 dias em São Bernardo do Campo com os dirigentes presos. Gente, isso é coisa incrível, coisa que hoje você imagina algo nesse sentido. Depois os dirigentes, ativistas foram presos, etc, etc, etc. Mas o que ficou, a lição importante da organização dos trabalhadores, é que isso foi muito importante para a reabertura democrática, para a redemocratização do país. Porque logo em seguida veio lá uma chamada Nova República, nomearam para o Ministério do Trabalho um ex-advogado do sindicato, Almir Pazianotto Pinto, muitos conheceram, está vivo, está ainda atuando por aí. Depois veio a Constituinte, em 87. Ontem à noite eu ouvi um pouco o Mauro Benevides, quem não conhece aqui, foi um homem muito importante daquela época, né, um cearense, foi presidente do Senado, etc, etc, mostrando alguns fatos históricos e um pouco da Constituinte, a luta, né, da ala social mais de esquerda contra o centrão. E no final venceu a ala social e aprovou a chamada Constituição Cidadã. Não é isso? Chamada assim por Ulisses Guimarães. Não é à toa essa denominação, Tiago, porque realmente, para o que existia e para o que passou a existir, hoje, pela Constituição, na prática, pode ser outra coisa, nós temos uma cidadania assegurada. E aí, no campo trabalhista, isso foi fundamental quando o Estado, a Constituição, agora veda a intervenção e interferência do Estado na ordem sindical. Está lá no artigo 8º 1, como estão vendo aí. Então o Estado hoje não pode mais interferir administrativamente nos sindicatos. Não pode mandar prender um dirigente sindical apenas porque está organizando uma greve. A Constituição também assegurou o direito de greve, que não havia, realmente até então não havia. Mas o pessoal fazia? Fazia, porque é aquilo que eu dizia. Conflito social é que nem uma panela de pressão. Conflito social você não resolve com decreto. Se tem conflito, o conflito vai continuar. Se você não resolver, vai continuar.
Você não vai amarrar alguém para trabalhar forçado, pelo menos por enquanto, né? Não sabemos daqui para frente. Não obstante a falta de liberdade sindical antes da Constituição de 88, mesmo assim, naquele período, houve importantes avanços na negociação coletiva dos trabalhadores. Importantíssimo. Na década de 70, na década de 80, eu vou exemplificar com mais um caso aqui que foi daquele momento. Por exemplo, era a reivindicação dos trabalhadores naquelas greves de 79, 78 e 80. Um tipo de organização dos trabalhadores no local de fábrica, nos locais de trabalho, né, que eles chamavam do delegado sindical. E a estabilidade do trabalhador acidentado ou doente, porque o Brasil, inclusive, naquela época, na década de 70, ganhou o prêmio de número 1 em acidentes de trabalho. Em 1975, o Brasil foi recordista número 1. Vejam os senhores, com 2 milhões de acidentes de trabalho. Até os militares que estavam no poder se assustaram e tomaram uma providência. Mandaram reformar 100% o capítulo 5º da CLT. Muita gente não se apercebe disso. Verifiquem. O capítulo 5º da CLT foi reformado 100%, que trata da saúde e segurança dos trabalhadores. Não foi reformado para flexibilizar, doutor Tiago. Foi reformado para endurecer, para diminuir os acidentes de trabalho. Enalteço isso sem fazer apologia de maneira alguma à ditadura militar, não é isso. Mas para em seguida falar um pouco da postura do reformista de 2017, em especial sobre segurança e medicina do trabalho, que já antecipo. O viés não foi esse, não foi de prevenir. Naquela época foi. E os trabalhadores aproveitaram esse gancho, vamos dizer assim, essa oportunidade, e passaram a reivindicar melhores condições de trabalho e obtiveram nas convenções, começaram, mesmo naquela década de 70, importantes conquistas sociais sobre saúde e segurança dos trabalhadores. E uma delas foi exatamente a estabilidade do acidentado, porque era muito comum, as empresas faziam aquelas demissões coletivas, quem que elas mandavam embora? Eram exatamente os trabalhadores acidentados e doentes. E aí, em 80 eu me formei, em 79, em 80 já advogava intensamente para... E o trabalhador chegava e dizia, olha, aconteceu tal situação, está inválido, foi mandado embora. A gente que está começando a advocacia acha que sabe tudo, que o direito resolve tudo, sabe? E na verdade não é assim, quando você vai se aprofundar mais, não tem. Mas ele dizia, e eu, novo, ele me colocava na parede, doutor, mas como que eu fiquei doente na empresa, eu me acidentei, eu sou um traste hoje, estou inválido, a empresa me manda embora e o senhor diz que eu não tenho direito a nada? Aí você tinha que chegar e dizer, não tem. Por isso, foi uma bandeira importante e eles obtiveram. Garantia de emprego, estabilidade para o trabalhador acidentado e doente. Isso depois se transformou em lei. Artigo 118 da Lei 8.213 de 91, olha, 91, que é a Lei dos Benefícios da Previdência Social. Claro que é muito longe no seu conteúdo do que consta das normas coletivas, porque aqui pela lei é de 12 meses, após o retorno do auxílio doença. Mas veja o que é interessante, a lei
que em seguida vem e faz uma cópia daquilo que as partes negociaram. Então, mesmo antes, essas categorias importantes já passaram a obter benefícios pela negociação coletiva. Com a Constituição de 88, aí a gente vê que o campo se abriu muito mais. A Constituição Federal, então, afasta a intervenção do Estado, prestigia a negociação coletiva e assegura o direito de greve. O artigo 7º, que é a pedra de toque do direito do trabalho, e ainda tem muita gente que não se apercebeu disso. O artigo 7º constitucionaliza o núcleo do direito do trabalho quando diz que são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Esse é o ponto fundamental. É constitucionalizado, não sou eu, não é o senhor, não quem quer. Está na Constituição Federal. O Congresso Constituinte aprovou isso. O papel do direito do trabalho é visar e buscar e implementar melhores condições sociais para os trabalhadores. E aí reconhece as convenções e os acordos coletivos de trabalho dentro de toda essa importância que eu tentei passar para vocês até agora. O artigo 8º determina a participação obrigatória dos sindicatos. Vejam isso, aqui é importante para a gente refletir também daqui a pouco. É obrigatória a participação dos sindicatos na negociação coletiva. Logo que saiu esse artigo, a Constituição, houve muita discussão e o entendimento logo foi firmado no seguinte sentido: isso aqui se refere aos sindicatos profissionais, não ao sindicato profissional. A empresa pode negociar sozinha, sem o sindicato? Pode, porque a empresa, como regra, já é um polo mais organizado e que tem o poder na mão. Quer dizer, o polo fraco é o polo profissional, é dos trabalhadores. Qual é a condição que tem um trabalhador para negociar sozinho com seu empregador? Uma condição de trabalho. E se você pensar num momento de crise, de desemprego, vai obter alguma coisa? Então é por isso que o Constituinte quis e a jurisprudência e a doutrina afirmaram esse entendimento. O objetivo especial aqui é proteger o trabalhador. Não é ele que vai negociar com o patrão. Quem vai negociar com o patrão é o seu sindicato. Assegura a irredutibilidade do salário, conforme eu já falei, dando extraordinária importância à negociação coletiva. Veja um outro dispositivo que fala da jornada de 6 horas para o trabalho em turnos, salvo negociação coletiva também. Colocou na mão dos sindicatos e das empresas essa questão, a solução da jornada de 6 horas. E a jurisprudência, inclusive, ao longo do tempo, firmou o entendimento que era necessária na negociação para afastar a jornada de 6 horas nos turnos ininterruptos, um ganho, que fosse negociado um ganho. Não era simplesmente o sindicato chegar lá e dizer, olha, está autorizado. A jornada é de 6 horas, mas tudo bem, nós vamos autorizar para 7 ou para 8. Não, você teria que ter uma fundamentação e uma compensação em cima disso. O avanço das negociações, como eu já falei para vocês, em temas da maior importância, como estabilidades, e tem outros tipos e outros inúmeros direitos. Agora, gente, vamos refletir um pouquinho sobre a negociação coletiva na nova lei. Isso aqui foi um divisor d'águas, com toda certeza. O que vinha sendo feito até então e o que
visa o legislador com essa lei? Qual foi o seu objetivo? Seu objetivo foi claro e não foi escondido: negociar abaixo da lei. Fazer com que a negociação coletiva prevaleça sobre a lei. Bem, em alguns países é intensa essa forma de negociação, mas especialmente esses países têm as melhores organizações sindicais, inclusive com a aprovação da Convenção 87 da OIT, que é o instrumento mais moderno de organização sindical. O nosso modelo de liberdade sindical, que evidentemente melhorou muito, né, com a Constituição de 88, porque afastou a intervenção do Estado, que existia até então, mas não implementou 100% a liberdade sindical. O que nós temos hoje, embora, repito, seja importante, é uma semi-liberdade sindical. Nós temos ainda a unicidade sindical, que não permite que os trabalhadores se organizem como quiserem. A reforma trabalhista, eu dizia, foi feita por especialistas, com o devido respeito a alguns muito matreiros, inclusive. E aqui, acho que todo mundo conhece essa palavra, né? O que é ser matreiro? O discurso era de fortalecimento dos sindicatos. O sindicato é importante. Nós precisamos modernizar as relações de trabalho. Nós precisamos fazer uma reforma trabalhista. O Brasil precisa acompanhar o que vem acontecendo no resto do mundo. Nós precisamos criar emprego. E essa reforma trabalhista é para criar empregos. Mas nós precisamos flexibilizar, e os sindicatos terão um papel muito importante para ajudar nessa tarefa. Esse era o discurso da reforma trabalhista. Mas, ao contrário, e aí de forma matreira, o que fez? Enfraqueceu os sindicatos. A reforma veio para enfraquecer mais ainda os sindicatos. Começa com o chamado custeio. A reforma acaba com a contribuição sindical obrigatória. Aí aqui vem a pergunta: bom ou ruim? Você é a favor ou contra? O sistema obrigatório compulsório de custeio sindical não é o melhor, nunca foi. Nunca foi. Agora, os sindicatos precisam de uma forma de custeio, de manutenção das suas atividades. Sim. Deve ser isso de forma espontânea, aprovada nas assembleias. Qual foi o equívoco aqui? Quer dizer, para eles não foi equívoco, isso aqui foi de forma muito clara. Qual foi o problema da reforma? Ela acabou com a contribuição sindical compulsória instantaneamente, da noite para o dia. Lembram-se os senhores que no primeiro governo Lula, acho que foi lá para 2004, foi instalado um Fórum Nacional do Trabalho, vários meses de discussão, tripartite, empregados, empregadores e o Estado. Fizeram uma reforma sindical, no artigo 8º. Fizeram já uma regulamentação. Dentro desse tema, enfrentaram a contribuição sindical. Acabaram com a contribuição sindical. Extinguiram a contribuição sindical. Só que isso era de forma transitiva. Durante 5 anos. Cada ano, tira um pouco. Até completar 5 anos, acaba 100%. Mas cria-se uma forma alternativa de custeio. Como é que vive uma associação? Como é que vive a Matra?
da 13ª região? Ela vive sem dinheiro? Ela promove alguma coisa sem cobrar nada dos seus associados? Isso é uma coisa natural, uma coisa normal. Então ali se fez isso. Poxa vida, era uma forma democrática, dialogada, debatida. O Congresso não aprovou. O que faz a reforma? Poderia ter aproveitado... Não, mas não interessa. Ela fez com o objetivo claro de quebrar as pernas dos sindicatos. Quer dizer, da noite para o dia, ficaram sem a contribuição sindical. A quebradeira foi muito grande no meio sindical. A gente conhece também não de ouvir falar, de ver. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O Sindicato dos Metalúrgicos Santo André, no ABC Paulista, acho que é o mais antigo daquela região. Esse sindicato, em seguida à reforma, há pouco tempo, de 80 trabalhadores, reduziu para 10. Está com um prédio enorme lá, que não usa hoje 30%, no centro de Santo André, histórico. Está pedindo, pelo amor de Deus, para vender, para conseguir pagar contas, pagar o Estado, etc, etc. O sindicato vem sofrendo ações de rescisão indireta dos empregados. Por quê? De repente aconteceu isso, não teve como pagar os salários. Isso é um exemplo que se aplicou a inúmeros. Um dia o professor Pedro Paulo Manos, né, foi do TST, logo que saiu a reforma, ele escreveu, a gente divide uma coluna no Conju, e ele escreveu um artigozinho pequeno, aquele artigo de coluna, chamando a atenção para as demissões em massa que iriam ocorrer nos sindicatos. Ele é muito perspicaz, ele não bateu assim, de frente contra a reforma, mas falou, eu quero chamar a atenção, vamos ver, eu estou prevendo aqui que esse negócio vai causar um problema social com demissões em massa nos sindicatos. Foi exatamente o que aconteceu. O Ministério Público passou a ter um papel muito importante, Tiago, sobre essa questão do custeio sindical, que sempre foi um órgão, eu fiz parte dele, que atuou muito contra abusos sobre custeio sindical. O Ministério Público mudou, inclusive, a posição para dizer, não é concebível essa forma que estão fazendo. O sindicato tem um papel importante. O sindicato precisa de um meio de sustento. Como é que o sindicato vai negociar se ele não tem sequer uma forma de sustento financeiro? Para contratar uma assessoria técnica, econômica, jurídica, etc., além de outras necessidades. Então, o Ministério Público passa a emitir, através da sua coordenadoria de liberdade sindical, que é a CONALES, várias notas técnicas, culminando com um enunciado da Câmara de Coordenação, em novembro do ano passado, dizendo o seguinte: bom, acabou a contribuição sindical, só que o sindicato precisa sobreviver e pode aprovar nas assembleias o custeio da sua atividade. É lá, aprova na assembleia um valor razoável, sem esfoliar os trabalhadores, claro, necessário à manutenção das suas atividades, né? E ainda assegura um direito de oposição para aqueles que não querem contribuir, mesmo sabendo que isso está errado, porque se todos são beneficiados pelas convenções, e esse é o nosso sistema, não tem sentido que somente o sócio pague o custeio da atividade. Não é esse o nosso sistema no Brasil? Eu sei que alguns aventaram a possibilidade de aplicar as convenções. Olha, isso é muito interessante. O resultado das convenções somente a favor do sócio. Isso fere o nosso sistema legal de representação de todos no Brasil. Então, qual é a solução? É você buscar e convencer aquele que não é associado a contribuir com o sindicato, porque não tem sentido. Nós dois somos trabalhadores de um banco, tá?
Isso é muito comum hoje. Eu sou sócio, ele não é. Um dos momentos de maior alegria para o bancário é a PLR. O pessoal procura descarregar bem aí na PLR, sabe aquela questão toda? PLR, vale refeição, salários indiretos. Bom, nós dois recebemos a mesma coisa, comemoramos. Deu as costas, eu fico com a conta como associado e ele dá uma risadinha, ironiza. Só bônus. Sem ônus. Quer dizer, gente, é uma coisa mas tão simples, mas que muita gente parece que não consegue entender isso, mas o Ministério Público entendeu muito bem. Isso foi em 28 de novembro. Quando é 1º de março, é isso? Medida provisória? 1º de março, no começo do carnaval, fomos surpreendidos. O doutor Tiago dizia, não, eu já estava de folga, né? De repente recebi uma mensagem, por curiosidade vou ler. O que era? Uma medida provisória 873. Foi a pá de cal sobre o movimento sindical e sobre a negociação coletiva. Porque quando a gente está falando aqui de sindicato, nós estamos falando do seu papel mais importante, que é o quê? A negociação coletiva. Então, da noite para o dia, na véspera de carnaval, o governo baixa uma medida provisória 873, dizendo, em resumo, qualquer contribuição, qualquer, sindical, somente pode ser descontada se houver uma autorização individual de cada trabalhador. Quando é o associado já tem aquela... Mas o problema é o não associado. O que ele queria pegar? É o não associado. O problema é que o sindicato não tem muito interesse em ter muitos associados. Eu já peguei ações em que gente reivindica o direito de entrar no sindicato. Porque assim se domina as eleições. É interessante, eu vou falar uma palavrinha sobre isso. Só concluindo, não, você tem razão. Não vamos dizer que seja regra, né? Mas tem situação. Mas qual foi o outro ponto da medida? O desconto agora tem que ser por boleto. Seja de associado, não importa que a senhora autorizou. Tem que ser por boleto ou qualquer meio eletrônico. Então aí, meu amigo, acabou, quebrou. Eu vi da noite para o dia, no adiantamento seguinte, pagamento, o sindicato que estava esperando receber aquelas contribuições, não recebeu. Mas não teve como pagar salário de empregado. Não teve como honrar as suas. Então, como é que você vai agora negociar com equilíbrio, de igual para igual? O tempo não nos permite, mas a gente conversava, nós precisamos analisar as medidas provisórias. Em primeiro, sobre o aspecto formal. Medida provisória é algo excepcional, gente. Quem legisla é o Congresso Nacional, seja bom ou ruim. Foi ele que nós elegemos para legislar. Medida provisória é algo excepcional, excepcionalíssimo. E você formalmente tem que verificar os dois requisitos. Primeiro, a urgência. Segundo, a relevância. Os mais defensores de acabar com os sindicatos não estão conseguindo fundamento para justificar a medida provisória 873. Tem relevância? Tem urgência? Quer dizer, acabou de acontecer uma reforma pela lei trabalhista. Qual a relevância? Qual a urgência? Então, formalmente, é absolutamente inconstitucional. Materialmente, também não resiste. Não resiste à própria Constituição Federal e às normas convencionais da OIT. Porque isso é a mais potente intervenção do Estado na organização sindical. Mas o que é interessante e até risível
é você ler a exposição de motivos dessa MP. A gente não costuma ler a exposição de motivos. Não sei por que me deu a vontade de ler. Aí eu começo a ler, é muito interessante. Primeiro que não foi feita pelo presidente da República, como é o caso. Foi feita pelo ministro da Economia, a exposição. Então ele diz que é necessário realmente implementar a liberdade sindical no Brasil. Tem que fazer como foi feito antigamente, afastando a igreja do Estado, porque antigamente andavam juntos. Tem que afastar, o Estado tem que se afastar das questões sindicais. E vai. E você começa a ler aquilo, foi mas legal, mas muito legal mesmo, é isso, claro. O Estado tem que se afastar. Aí chega lá na frente, ele dá a conclusão. Dizendo, inclusive, que por conta da atuação da Justiça do Trabalho, que não soube aplicar a reforma trabalhista, que cometeu equívocos, o Ministério Público, então é necessário que o Poder Executivo faça uma correção através da medida provisória. Quer dizer, a medida não resiste, tanto que não conseguiram sequer montar as comissões para a sua aprovação já agora depois de prorrogada. Né? Ontem eu via lá o presidente da Câmara dizendo ela vai caducar dia 28 agora de junho, porque não conseguiram sequer. Bem, tem sindicato que não quer associado, realmente. Eu já ouvi dirigente sindical dizer, doutor, até colocou outra razão. Não, eu falei, por que você não faz uma campanha de associação? Não, doutor. Associado traz muito problema para o sindicato, olha, fica muito caro. Tem que prestar serviço, tem que... Eu falei, peraí, meu amigo. Agora, isso é a regra? Não, nós não vamos colocar isso como uma regra. Mas qual é a realidade hoje? A partir de hoje, estão começando a mudar. A partir de hoje, a partir desse momento que a gente está vivendo, aí da reforma, acabou a contribuição obrigatória, isso era quando tinha a contribuição obrigatória. Porque é o seguinte, ele tinha aquela contribuição, então o sindicato que não tem expressão, não tem organização, se acomodava, dá para viver com aquilo. Sindicato de atuação sabia que não dava, a contribuição sindical não dava para ele viver. Era o sindicato que espancaram de fato. Pois tem muitos por aí. Agora, hoje o sindicato é uma empresa, entre aspas. Hoje o sindicato é uma empresa prestadora de serviço. Hoje o sindicato, para sobreviver nessa nova era, vamos dizer assim, ele vai ter que se remodelar. Ele vai ter que buscar serviços para prestar para a categoria e para os associados. E aumentar o número de associados. E diferenciar na prestação de serviço, aí sim. Na aplicação das normas coletivas, não. Mas na prestação de serviço, sim, diferenciar sócio, não sócio, não tem como. Ele cria lá um convênio sobre atendimento odontológico. E alguns sindicatos, neste ano, estão conseguindo umas negociações interessantes, em que o setor patronal paga um valor X para custear o atendimento odontológico. É muito importante para os trabalhadores, sem dúvida alguma, porque o trabalhador vai cuidar dos dentes como? O Estado paga? Não. Ele tem dinheiro para isso? Não. Um exemplo apenas. Com isso, um sindicato que fechou uma convenção agora em maio, 1º de maio, falava ontem, o número de associados está aumentando já consideravelmente, porque tem alguma coisa lá que isso é só para o associado. Então, os sindicatos agora serão prestadores de serviço. De um lado, continua tendo essa função importantíssima da negociação, para todos, com a capacidade e o poder de convencer que todos devem contribuir para essa parte da atividade negocial. E, por outro lado, buscar e criar serviços para vender.
vender por preço mais barato. E aí ele vai aumentar realmente o número de associados. Quem não fizer isso, meu amigo, está fadado a morrer de inanição. Bem, então o que eu dizia e concluo, a medida provisória 873 foi uma pá de cal realmente em cima do movimento sindical que já estava enfraquecido. E o objetivo, claro, foi atingir o objetivo da negociação coletiva. A negociação coletiva abaixo da lei, como é o objetivo principal. Veja alguns exemplos aqui de negociação coletiva na forma da nova lei. Exclui questões sobre segurança e saúde do trabalhador. Isso aqui é muito interessante, porque ela começa dizendo que as questões que envolvem segurança e saúde do trabalhador não faz parte da negociação coletiva. O quê? É o que sempre aconteceu, inclusive em outros países. Porém, logo em seguida, ela diz duração do trabalho, jornada do trabalho, intervalo, não são mais normas de segurança e saúde. Quebra um entendimento internacional. O primeiro grande problema de reivindicação dos trabalhadores foi o quê, gente? Redução da jornada. Redução da jornada, quer dizer, jornada de trabalho não tem a ver com saúde e segurança. Isso aqui, como diz Manuel Antônio Teixeira Filho, é o mesmo que você querer tampar um orifício redondo com uma tampa quadrada. Não entra, não tem como. Então, mais uma vez, eu digo, objetivo, estratégia matreira, realmente, da reforma trabalhista. Quer dizer, ela diz uma coisa, em seguida ela desdiz. Libera a negociação coletiva para a jornada do trabalho, intervalo intra-jornada. Ok, está aqui. Exatamente dentro desse objetivo, dizendo que a duração do trabalho não é mais norma de saúde e segurança. Libera a negociação coletiva para fixar grau de insalubridade. Isso aqui não tem a ver com saúde e segurança? Insalubridade? Tanto que agora o Supremo Tribunal Federal acaba de declarar inconstitucional a norma sobre a gestante, o trabalho da gestante em trabalho insalubre. Porque disseram que isso não é mais norma de saúde e segurança. Libera a negociação para a prorrogação de jornada, mesmo sem autorização prévia da autoridade competente, como existia antes. Libera a negociação coletiva sem contrapartida. Isso aqui era uma regra que o próprio Tribunal Superior do Trabalho fixou. Não, agora a lei diz, você pode negociar à vontade, mesmo que seja abaixo da lei. Não precisa oferecer contrapartida. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido, analisando negociação coletiva, lembro, duas decisões importantíssimas antes da reforma, e uma delas exigia uma contrapartida. Só, você pode retirar aquela questão da jornada em itinere, mas precisa oferecer uma contrapartida. Agora, claramente, a lei retira. Libera a negociação individual para banco de horas até 6 horas. Ora, se eu sou empregador, eu vou chamar o sindicato para fazer essa negociação? Eu negocio direto com os empregados. Libera a negociação para a prorrogação de jornadas. Libera a negociação para a compensação de jornada no mês. Mais uma vez, eu vou chamar o sindicato? Não, faço direto com os trabalhadores. Libera a jornada 12/36 por acordo coletivo, convenção e negociação individual.
Mais uma vez, se eu sou empregador, a não ser que eu seja um meio idiota, eu vou fazer direto com o trabalhador, ué. Eu vou enfrentar o sindicato, que vai me trazer alguma reivindicação em compensação? Não. O momento, inclusive, está muito bom, crise, desemprego. Você acha que o empregado vai resistir a essa proposta? Libera a negociação individual para o chamado hiperempregado. Libera intervalo de meia hora para repouso e alimentação sem autorização da autoridade competente, como existia lá no artigo 73 da CLT. Isso aqui era um grande problema porque você atrapalha um pouco a organização econômica dos chamados 3 turnos de trabalho. Libera a dispensa em massa, sem negociação coletiva. Isso aqui também foi algo extraordinariamente interessante e grave. A jurisprudência do TST firmou o entendimento. Gente, nós não temos estabilidade aqui no Brasil, certo? Mas uma demissão coletiva, uma demissão em massa, causa grandes problemas sociais. Toda demissão causa problema social, claro. Agora, uma demissão coletiva, mais problema social. Repercussão é muito grande. Então é preciso que se submeta isso a um diálogo social, como ocorre em outros países, que seja feita uma negociação com os sindicatos. Esse era o entendimento de norte a sul, todo mundo sabia. A empresa fazia uma demissão coletiva, se não chamasse o sindicato, entrava-se, inclusive, um Ministério Público com uma medida, suspendia. Não, vão negociar. Não estamos aqui dizendo o que vocês têm que negociar, mas tem que negociar algo para amenizar esses efeitos nocivos. O que diz a lei? E é uma coisa assim, é risível até, em termos científicos jurídicos é risível. A nova lei diz que negociação individual, negociação plurima, demissão individual, demissão plurima, demissão coletiva, são tudo iguais. Mais uma vez, demissão individual é igual a demissão coletiva. Como? Bom, mas está aí na lei. Veda outra atividade das normas. Isso aqui foi algo muito importante e também uma par de cal. Nós tínhamos a súmula 277 do TST, que dizia o seguinte, olha, se tem uma norma coletiva em vigor, essa vai vigorar até uma nova negociação. Qual foi o objetivo claro que o TST observou quando alterou essa súmula? Foi exatamente em relação aos efeitos do dito comum acordo que foi criado pela emenda 45. Diz lá o artigo 114 da CLT que para ajuizar um dissídio coletivo é preciso haver o comum acordo. É algo bem interessante, daria uma conversa longa, mas imaginem vocês, Tiago, você me deve 10 mil reais e não me paga no prazo. Eu insisto, não paga. Pô, vou levar o Tiago ao Poder Judiciário. Bom, mas agora eu preciso pedir autorização ao Tiago para processá-lo. Essa é a situação do comum acordo. O TST observou e falou, olha, onde é que está pegando isso aqui? Do lado patronal. É o lado patronal que se recusa ao comum acordo, quer dizer, não negocia em determinadas situações, não negocia, e se ajuiza o dissídio coletivo, ele também não concorda. É muito cômodo. Não, eu não concordo. Quantas vezes a gente enfrentou isso no tribunal? Não, mas por que o senhor não concorda? Não concordo, está na lei, doutor. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude, não é isso? Aí o TSE falou, tá bom, então você não quer negociar? Aquela norma que já existe, a pré-existente,
continua valendo. Acabou. Isso aqui tem uma repercussão social no dia a dia extraordinariamente, vocês não imaginam. Por quê? A negociação depende dos dois. Acabou a validade de um instrumento coletivo, tá? 1º de maio, 30 de abril, acabou. A gente tentou durante os últimos 2 meses uma negociação. Não saiu. O lado patronal disse, não, eu não tenho interesse em negociar. Mas, não, doutora, não tenho interesse. Se eu quiser, a juíza decide coletivo. Os sindicatos ficam com as mãos amarradas. Não tem o que fazer. Aí você diz, poxa vida, mas não dá para fazer uma greve? Dá? A situação não está para isso. Na maioria das categorias. Como faz? Muitas categorias estão sem norma coletiva. Sabe aquelas cláusulas que há muitos anos que eram mantidas? Quer dizer, não foi renovado? Você vai começar do zero. Aí, tem patrões, logicamente, mais inteligentes do que outros. Bom, vamos pensar aí em alguma solução. Eu preciso colocar aqui algumas coisinhas. Sabe, tem umas coisinhas aí que a gente sempre tentou negociar, não conseguiu. Vamos colocar agora. Aí vem uma pauta de reivindicação patronal. Também quebra a característica sempre quem apresenta a pauta. O setor profissional. Aí vem o patrão com uma pauta. Eu tenho sido chamado, assim, por alguns sindicatos, que o pessoal se assusta. Fala, olha, tem uma pauta aqui, fora da negociação de data base. Algumas coisas que o patrão quer negociar agora com a gente. E aí eles, não, isso é muito importante, o sindicato é importante. Tal. Semana passada, eu fui lá, me reuni com os 2 sindicatos. E sindicatos, assim, categorias normalmente de boa luta, condutores de veículos. A reivindicação principal do setor patronal. Resolver a questão da cota do PPD. Isso aqui é um problema. Agora o sindicato é muito importante. É nosso parceiro, não é? Então nós precisamos dar uma resolvida, colocar isso aqui, né? Que aliás, interessante, 1º de maio, até agora não fecharam o acordo da data base. E eu falei, gente, como que você sai dessa? Né? Você está na negociação, tenta, olha, mas isso aqui é complicado, isso aqui é uma norma de ordem pública, o Ministério Público vai se opor. Doutor, mas o sindicato também está precisando aí de uma contribuição, não é? Isso aqui é um ponto que eu vou dizer para o senhor, pouca gente tem refletido. Mas é muito grave essa questão de amarrar o sistema de custeio às convenções e normas coletivas. Porque você depende do patrão. Você está numa situação lá no chão. Fica muito difícil você resistir. E qual é a solução? Meus amigos, a solução está na Constituição Federal. Artigo 8º, acho que é inciso 4, diz: a Assembleia aprovará a contribuição que, para a categoria profissional, será descontada em folha. Você precisa colocar isso em convenção coletiva? Onde está na lei? Onde está na lei que é obrigado a colocar o sistema de custeio na convenção coletiva? Isso é uma forma de dar uma maior liberdade ao sindicato. Porque ele fica amarrado, você imagina. Eu conheço negociações que estão emperradas por conta disso. Fala, tá bom, você não quer? Gente, é claro, não é assim indireto. Você não quer aceitar esse lado aqui, nós também não concordamos em colocar a cláusula da contribuição assistencial. Eu fui ao Ministério Público, doutor Tiago. Falou, olha, colegas, o que a gente faz?
setor importante, está aqui numa negociação e tem... Se não colocar uma cláusula aí amenizando o problema das cotas, não assina a norma. A doutora Sofia falou, doutor, assina e manda depois pra gente. Fazer o quê? Assina e manda pro MP. Então, gente, não está fácil. A questão de negociação coletiva não está fácil. Vejam, viola o princípio da norma mais favorável. Convenção coletiva. Vocês vão discutir muito bem isso com a doutora Lorena hoje à tarde aqui. As normas da OIT. Não vou entrar. Ah, já foi? Ah, ótimo. Então já conversaram um pouco. E olha que interessante esse último item aqui. Repito mais uma vez, a reforma não foi feita por amador. A Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a formalidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. E terá uma atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia privada coletiva. Quer dizer, isso aqui foi um recado, foi uma amarra para a Justiça do Trabalho não adentrar ao mérito. Foi o objetivo esse. Você vai, se o Ministério Público ajuizar uma ação anulatória, ou se o tema vier à tona numa ação individual, que vem muito, né, no dia a dia, a Justiça do Trabalho se reserva lá a verificar a formalidade. Se foram cumpridas as formalidades. Se foram, não cabe a ela entrar no mérito, porque estaria intervindo na autonomia privada coletiva. E aí fica a questão. E o interesse público, inderrogável. E quando essa norma coletiva ferir uma norma de ordem pública? Como é que fica aquela cláusula da redução da cota de PPD? Afastando para determinadas atividades, ou qualquer coisa nesse sentido. O Ministério Público e a Justiça do Trabalho não vão entrar nesse mérito? Uma lei ordinária pode dizer o que o juiz tem que fazer, o que ele não tem que fazer, como que ele tem que julgar? Isso a gente aprendeu nos primeiros anos da faculdade. Um poder pode intervir no outro? O que a gente está verificando aqui é uma forma de intervenção, no caso aqui do poder legislativo, dizendo como que o juiz tem que julgar. Dizendo que a sua autonomia está limitada nesta situação. O juiz, a Justiça do Trabalho, vão realmente se vergar a isso aqui? Bem, a realidade brasileira hoje é de um ambiente propício para negociação coletiva abaixo da lei. Esse foi o objetivo da reforma e é o que está acontecendo na prática. Se você quiser, sindicato, assinar uma convenção coletiva, tem que se submeter aqui a algumas condições. Repito, até os sindicatos mais bem organizados, que já tiveram uma capacidade enorme de resistência, não estão conseguindo resistir a isso. Não estão conseguindo. O resultado dessas negociações coletivas, essa é a grande questão. Como vai ficar? O Ministério Público e a Justiça do Trabalho vão avalizar? Bem, por conta dessas e de outras questões, o Brasil foi denunciado na OIT.
sobre violação das normas internacionais a respeito do tema das negociações coletivas. O Brasil está lá figurando numa lista dos 24 casos mais graves de violação das normas internacionais da OIT. O Comitê de Liberdade, o Comitê de Peritos, né, que analisa essa questão da validade das normas, e é um comitê de peritos independentes, né, da OIT. Mais de uma vez já levantou suspeitas, indagações sobre a invalidade, sobre a inconvencionalidade da reforma trabalhista no tocante às negociações coletivas. Nós estamos no mês da convenção da OIT. A informação que nós temos, inclusive de pessoas que já estão lá em Genebra, é que a partir do dia 10, agora, semana que vem, segunda-feira, a partir de segunda-feira, começarão a analisar essa questão. Se o Brasil, com a reforma trabalhista de 2017, violou ou não as normas internacionais. Se realmente é válida essa questão da negociação coletiva abaixo da lei, da forma como foi colocada na convenção, na reforma trabalhista de 2017. O que virá? Não sabemos. Seja qual for a decisão da OIT, a verdade é que os efeitos dessa reforma no tocante às negociações coletivas já foi produzido. Voltar à situação que existia anteriormente a ela, eu acredito, será muito difícil, tá? Muitas conquistas já foram perdidas e certamente que não serão reconquistadas. A negociação coletiva, essa, claro, é a minha visão pessoal e especialmente baseada na prática. Hoje a negociação coletiva no Brasil não é mais uma negociação, é uma imposição. É o que é muito comum no chão de fábrica, o chamado pega ou larga. Bom, você quer? Essa pega ou larga. Não quero. Tá bom, paciência. A atividade vai continuar. Vocês que vão ficar sem qualquer garantia convencional. É uma realidade inversa de apresentação de pautas patronais, daqueles interesses que os patrões querem aprovar. Os sindicatos evitam os dissídios coletivos, porque neles, em primeiro lugar, dependem do acordo comum. Em segundo lugar, se ultrapassar, o tribunal não tem muita margem para facilitar a vida deles. Eles podem sair com menos do que tinha naquele pacote oferecido. É a realidade. Acabou a outra atividade, a medida provisória 873 deu o golpe de misericórdia e o que dependemos daqui para frente é de uma mudança. De uma mudança, sobretudo, além da lei, porque a lei trabalhista não vai mudar. O que vai acontecer é um ou outro artigo, o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional. E a tarefa não é fácil, como todo mundo sabe, tá? Esse tema da negociação coletiva está no Supremo, tá? Até agora, o único tema que eu me lembro que foi enfrentado foi o do trabalho insalubre da grávida.
Um outro que é da maior gravidade, que é do acesso à justiça, começou a ser discutido, mas também parou. Ou seja, podemos acreditar numa reversão disso aqui tudo por meio de decisões do Supremo Tribunal Federal? Não. Parece que não. Então, o que nós esperamos? E assim dizem muitos especialistas na área sindical. Ir realmente ao fundo do poço. Porque os trabalhadores, muitos estão anestesiados ainda. Nós vivemos num momento em que a mídia enfia tanta coisa na nossa cabeça e só é coisa boa. Quando você vê há 2 dias, um dos maiores comunicadores do país recebeu o presidente da República, ganhando um considerável cachê, para dizer: o senhor acha que se a reforma da Previdência não fosse boa, eu iria defender a reforma da Previdência do senhor presidente da República? Então vocês imaginam, um dos maiores comunicadores, tem vários outros que estão fechando o contrato também para vir a público e dizer essa mesma coisa. A reforma previdenciária é boa. E se não fosse boa, eu, como comunicador, que vocês gostam muito, não viria aqui dizer. Então, meu amigo, ela é boa para você. Como reverter essa situação? Por isso alguns dizem, vai ao fundo do poço, mas bem lá no fundo, para, quem sabe, talvez, os trabalhadores nessa questão da organização social, acordarem e enfrentarem realmente o que está acontecendo. São essas, doutor Tiago, algumas reflexões que eu queria, fazer aqui com vocês. Obrigado.